Olá, meus amores! Para nossa aulinha de hoje eu vou trazer para vocês aqui esse biquíni cortininha. Ficou muito bonito. Eu utilizei o fio Glamour da Círculo. Ele tem um dourado, um brilho aqui no fio que fica maravilhoso. Eu não sei se aqui vocês vão conseguir visualizar bem, mas ele ficou maravilhoso. Deixa eu ver aqui se pega um zoom, ó, para mostrar o detalhe. É um biquíni cortininha, biquíni simples, fácil, justamente para quem tá iniciando no crochê. Se você souber correntinha, ponto baixo e ponto alto, você vai conseguir confeccionar, porque é super fácil de você fazer aqui essas medidas, super fácil de você fazer o busto. Essa é uma peça que ela já fica com o desenho do busto, como vocês podem ver. É bem fácil de confeccionar. Para o meu tamanho M, eu utilizei 16 correntinhas, mais 3, um total de 19. Mas como eu ensino no passo a passo, você vai tirar essa medida bem abaixo do busto, bem onde tem a curvinha do busto, né? E a altura do mamilo. Fez essa parte, você vai continuar a confecção do mesmo jeito. Então, é uma peça super fácil para você fazer em qualquer tamanho. Tanto para adolescente como adulto. O infantil não fica legal porque fica aqui com essa curvatura. Mais na frente vou trazer também passo a passo para a peça infantil, que não fique aqui com essa voltinha do seio, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem, tá bem explicadinho. Eu utilizei o fio Glamour, mas tem uma infinidade de fios que você pode utilizar. Você pode utilizar a Anne, pode utilizar um fio mais fino misturado com um fio de textura maior. Você pode utilizar o fio Verano, que é um fio próprio para essas peças assim, para você usar no verão, porque ele ajusta, né, no corpo. E também você pode colocar aqui de forro um tecido, você pode colocar o bojo. Nessa aulinha eu ainda não vou ensinar, eu vou trazer uma outra para ficar bem explicadinho também como colocar bojo nas suas peças para você usar aí no verão, que fica também bem bonito, a peça fica durinha para você estar utilizando. Então nessa eu vou te ensinar apenas a confecção e aí depois vai ter o passo a passo ensinando como colocar também bojo nas peças, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, é importante você fazer isso. E sempre que eu fizer um vídeo, fizer uma postagem, dá um joinha, porque aí o YouTube entende que você tá gostando e ele vai continuar te enviando as notificações para você ficar por dentro do que tá rolando aqui no meu canal. Obrigada pelo carinho e vamos ao passo a passo. Então, nós vamos utilizar aqui o fio Glamour da Círculo. Esse fio, ele é muito bonito, então eu tenho certeza que a peça vai ficar magnífica. Esse daqui é a cor 7650, nós vamos utilizar bem pouco fio para essa peça, porque é uma peça bem básica, pontos básicos. Então, para quem tá iniciando no crochê e já quer sair com essa peça para usar agora no verão, já vai conseguir confeccionar, porque eu vou ensinar um jeito bem facinho de você confeccionar, tá bom? É mesmo para quem tá aí iniciando, quem também já tem experiência vai achar a peça muito bonita e vai também querer confeccionar. Então, a tex desse fio é 447, agulha indicada de 2,5 a 3 milímetros e meio para crochê. Esse fio ele é 55% algodão, 45% viscose. Então, para essa peça, eu vou utilizar aqui agulha círculo e de 2,5, tá bom? Para o nosso ponto ficar um pouquinho mais fechado, para poder utilizar essa peça. Você vai poder utilizar o fio que você desejar. Você vai tomar cuidado com apenas o início do nosso trabalho. A partir desse início é que vai determinar o tamanho da sua peça. Então, é muito fácil a confecção. Agulha de tapeçaria, tesoura. Esse é os itens básicos para você confeccionar. Se você já souber a correntinha, ponto baixo, ponto alto, você vai conseguir confeccionar independente de medida, tá bom? Então, aqui eu já fiz uma parte da peça para vocês verem, ó, bem básico. Nós utilizamos aqui correntinha e depois pontos altos separados por correntinhas para fazer aqui uma parte e nós vamos fazer a outra exatamente igual a essa.
Então, aí vocês já viram que é um biquíni. Nós vamos fazer um biquíni básico que geralmente dá o nome de biquíni cortininha, tá? Ele é muito simples de fazer e fica muito bonito, principalmente se você estiver utilizando um fio de qualidade e assim um fio diferente igual esse que tem brilho. É bem bacana. Você pode também utilizar fio Anne, você pode utilizar clara duplo, encanto, o que você desejar, meus amores. Aí também não vai determinar, eu não vou determinar uma quantidade certa, porque cada artesão tem um tamanho de ponto, né? E dependendo do material que você está utilizando, esse fio aqui, ele é um pouquinho mais grossinho do que o Anne, por exemplo. Então, se você for usar o Anne aí, vai ter diferença tanto aqui do fio, da agulha, né? Porque a Anne, no caso, você usa aí 1,75, 2 milímetros, dependendo aí do tamanho do seu ponto. Então, já vai ficar falando, mas aí não vai dar certo porque o ponto é diferente. Não, vai dar super certo, tá? Por quê? Você vai iniciar nós vamos iniciar aqui, ó, com um cordão de correntinhas. Esse cordão de correntinhas, você vai fazer ele bem abaixo do seu seio. Você vai iniciar ele e vai fazer até a altura do mamilo. Quando você chegar nessa altura do mamilo, é o comprimento suficiente para fazer o seu tamanho, tá bom? Pode fazer peça infantil também. Você vai medir na criança o tamanho que você quer que fique aqui abaixo do mamilo, certo? Do mamilo até um pouco abaixo e vai iniciar fazendo aqui as carreiras, super básico também, indo e voltando. Então, vamos ao passo a passo, que vai ficar super fácil de vocês entenderem. Bom, então eu vou tirar aqui, ó, e vou pegar a minha agulha, o meu fio, pra gente iniciar aqui a confecção. Então, a minha medida que eu quero abaixo do mamilo até chegar no mamilo, pra mim, deu aqui, ó, vou mostrar já na peça pronta pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá vendo? E aqui é o 17, onde a gente já vai fazer essa curvatura aqui do seio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 17 pontos, já contando aqui com as 3 correntinhas, tá bom? Então, vindo aqui do meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu tenho 17 correntinhas mais 2. Então, o meu eu vou fazer 17, 18, 19 correntinhas no total, que já é para virar, para fazer aqui os pontos altos. Então, você vai pegar essa quantidade de correntinhas abaixo aqui, né? Bem onde é a dobrinha do seio, abaixo, até a altura do mamilo. Esse meu tamanho é o tamanho M. Então, dependendo do fio que você está utilizando, a agulha e o seu ponto, você vai fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo e vai servir o tamanho M perfeitamente em você, se você não tiver o busto muito avantajado, que é o meu caso. Vai fazer aqui a mesma quantidade e a mesma quantidade de carreiras. Se você tiver o busto um pouco mais avantajado, você vai fazer um pouquinho a mais de carreiras. E se você tiver menos, você vai fazer menos carreiras. Aí você vai medir em você e vai olhar se já tá bom. Se não tiver bom, você vai olhar e vai falar, não, tá faltando aqui um pouquinho, tem um pouco de busto ainda sobrando, então faz mais carreira. Se você mediu, já deu certo, você para e aí nós vamos continuar com o passo a passo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas 19 correntinhas. Então, a sua medida de início é essa. Você vai pegar abaixo do seio até a altura do mamilo. Essa é a forma mais fácil de você confeccionar biquíni, tá? Dessa forma que eu estou mostrando, porque tem várias outras formas que eu também já ensinei aqui no meu canal. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenho aqui 16 correntinhas, certo? Essas 16 correntinhas é a altura certinha abaixo do meu seio,
tá bom? Bem na curvinha abaixo do seio e aqui rente ao mamilo, 16 correntinhas. E aí, eu vou colocar mais 3 para fazer a volta, para iniciar os pontos. E aí, então, essas 3 correntinhas vai dar as 19 que eu tenho aqui nessa minha parte. Então, eu espero que vocês não tenham dúvida. 16 correntinhas é a minha altura aqui abaixo do seio a mamilo. E aí, eu tenho aqui já a altura do meu mamilo que eu quero, vou fazer as 3 correntinhas. E aí, eu vou ficar com 17, 18, 19, porque eu tenho que fazer a mais. Se eu já pegar aqui com essas 16 correntinhas e vier aqui na quarta confeccionar, aí vai ficar um pouquinho menor. Por isso que quando você chegar a essa quantidade de correntinhas, você vai acrescentar mais 3, tá bom? Então, eu espero que vocês não tenham dúvida. Qualquer tamanho que você for fazer, você vai olhar essa medida, tá bom? Depois eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, ou aqui também na tela, mostrando para vocês outras medidas que tem padrão na internet, se você quiser seguir por medidas, tá bom? Mas o mais fácil é dessa forma que eu estou mostrando. Tenho, então, 19 correntinhas no total, pego a laçada, conto 1, 2, 3, na quarta correntinha, introduzo a agulha, faço ponto alto. Fiz aqui o meu ponto alto, eu vou vir em todas as correntinhas, fazendo pontos altos, até chegar lá no finalzinho. Ó, vai fazendo aí, até você trabalhar todo o seu cordão de correntinhas. E uma dica importante que eu dou para vocês é se você começar a fazer aqui o seu biquíni, você deixa pelo menos essas 2 partes prontas logo em seguida. Você terminou essa, você já começa a iniciar essa, porque dependendo do dia, da forma que você tá, se você tá mais cansado, mais relaxado, o seu ponto ele muda muito. Então, se você, por exemplo, fizer essa peça hoje e fazer amanhã, pode ser que tenha diferença. Ou seu ponto tá maior, ou ele vai estar menor. Então, é legal você terminar um e já confeccionar o outro, se você não puder confeccionar os 2 no mesmo dia. E aí, depois, o acabamento é tranquilo, não tem dificuldade, você vai conseguir confeccionar já para terminar a sua peça. Vou terminar aqui, então, e já volto com vocês lá no final do cordão. Olha, cheguei então aqui no meu finalzinho, tá vendo? E aí, agora, vou fazer o meu último ponto alto aqui na última correntinha, ó. Trabalhei meu último ponto alto, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar nesse mesmo ponto mais 2 pontos altos. Então, eu venho com a agulha, faço mais um e mais 2. Eu vou ficar com a quantidade de 3 pontos altos, certo? Isso varia de artesão para artesão e de peça para peça. Essa peça eu quero confeccionar dessa forma. Então, vou acrescentar agora 2 correntinhas, vou pegar a minha laçada e vou vir no mesmo ponto. Só que já virando a minha peça aqui, para já ficar para esse lado, tá vendo? Vocês viram que eu confeccionei segurando aqui e eu já estou virando a minha peça. Então, eu seguro ela para esse lado, para introduzir a minha agulha. Percebem que o meu ponto já vai ficar depois aqui do nozinho inicial. Aí, ele vai ficar bem no meio, bem bonitinho. Fiz o meu ponto alto, vou fazer mais 2, porque aí eu vou ficar com a mesma quantidade do outro lado, ó. 2, tudo nesse mesmo ponto aqui, nessa mesma correntinha do final. 3, então, eu tenho 3 desse lado e 3 desse. E 2 correntinhas de espaço para fazer essa volta. E agora, eu já trago aqui o meu cordão de início, trabalhando os restantes de correntinhas que eu tenho, colocando os pontos altos, ó. Então, é bem simples de você
confeccionar aqui essa parte. E aí, você vai ficar com a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. Vou adiantar mais um pouco. Olha, trabalhei aqui até o último ponto alto e eu tenho aqui as duas correntinhas. Perdão, as 3 correntinhas. E eu vou trabalhar mais um ponto alto aqui para finalizar, porque senão desse lado eu vou ficar com um ponto a mais, que são as 3 correntinhas. Então, eu venho na primeira correntinha, introduzo a agulha no meio dela, tá vendo? E finalizo o meu ponto alto. Por que que eu deixei apenas 3 correntinhas, 2 correntinhas, né? Porque aqui eu já prendi um ponto alto na primeira e eu só fiquei com 2. Se eu colocasse 3 correntinhas aqui, ele ia ficar mais abertinho e eu não quero. Eu quero ele bem assim, fechadinho, tá vendo, ó? Do mesmo tamanho que tá esse outro lado. Então, por isso que eu deixei só essas 3 correntinhas mesmo, eu não deixei 4. Porque tem trabalhos que a gente coloca as 3 correntinhas mais uma, para as 3 correntinhas ficar em cima de uma correntinha, tá? Então, só essa diferencinha aqui nessa peça eu quero dessa forma, para ficar exatamente do mesmo tamanho. E agora, nós vamos trabalhar carreiras indo e voltando, super fácil também, ó. Viro meu trabalhinho, sempre direito para esquerdo, ó, direito, esquerdo, tá? E aí, nós vamos se atentar para o quê? Essa partezinha, esse miolinho, esse lado direito do ponto é o lado direito da peça e esse é o lado avesso. Então, a gente vai se atentar para essa parte sempre ficar do lado direito. Subo 3 correntinhas do mesmo jeito. Pego a minha laçadinha, introduzo a agulha no ponto seguinte, ponto alto. E todos os pontos que eu tenho da carreira anterior, eu vou repetir ponto sobre ponto. É um trabalho fácil justamente por isso. De agora em diante, você repete ponto sobre ponto, ó. Venho fazendo aqui. E o próprio ponto já dá o aumento que a gente precisa para o nosso trabalho ir crescendo. Então, é bem fácil de você confeccionar. Ó. E vai fazendo. Todos os pontos que eu tenho, eu vou trabalhar ponto alto. Então, eu vou chegar já até lá no meio, para o vídeo não ficar tão longo. E já volto. Bom, olha, já estou chegando aqui no último ponto alto, antes das 2 correntinhas, e eu trabalho também. Então, aqui para essa carreira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? Pego a minha laçadinha, venho nas 2 correntinhas, introduzo e ponto alto. Pego a laçada, introduzo novamente, outro ponto alto. Fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas, pego a laçada, venho no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Ó, 2. E agora, eu volto aqui trabalhar ponto alto sobre ponto alto, repetindo os 19 pontos que eu tenho restante na minha peça, porque os 2 lados são exatamente iguais. E de agora em diante, vamos trabalhar assim até o tamanho que você achar que já tá bom, que já tá cobrindo todo o seio. E aqui vocês percebem que a peça já tá criando a curvatura do próprio seio. Estão vendo aqui, ó? Esse ponto já vai fazendo a própria curvatura, que é essa daqui. Olha só que bacana que já fica a peça, ela já fica perfeita para vestir. Então, eu vou continuar aqui do mesmo jeito. Eu espero que vocês não tenham dúvidas. Eu vou fazer mais a próxima carreira para mostrar. Ó, vem fazendo todos os pontos, é bem rápido. Meio dia de trabalho, vamos colocar assim, se você tiver que cuidar de casa, de filho,
Enfim, meio dia de trabalho, você confecciona essa peça, tá? Quem tem menos tempo, tem mais tempo, então vai confeccionar em menos tempo. Sempre tomando cuidado para trabalhar o último ponto alto e as correntinhas também, porque senão vai ficar faltando, ó. Então, eu venho aqui na terceira correntinha, ponto alto. A minha peça está reta, está perfeita. Viro, 3 correntinhas novamente para subir, pega a laçada, ó. E aqui eu já tô fazendo mais rápido porque é só repetição. Ó, vai trabalhando. Esse fio, ele é bom porque ele desliza bem, só no início que dá um pouquinho de trabalho, mas, ó, tá vendo? Tanto que ele vai deslizando super bem. É só até você pegar o jeitinho certo de ir trabalhando. Então, mais uma vez, eu vou chegar até lá no meio, tá? Até onde eu tenho as 2 correntinhas, para mostrar mais uma vez, para que vocês não tenham dúvida. Estou chegando no meio, ó, tô trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E percebam que eu não estou fazendo nenhum aumento na minha peça, eu estou apenas seguindo os pontos de início. Cheguei no final, terminei todos os pontos altos, eu venho para as 2 correntinhas, acrescentando 2 pontos altos, ó. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. E agora, venho repetir aqui todos os pontos altos novamente. Então, aqui você já pode perceber na sua peça que você está confeccionando, que você já está do lado direito dela. Como que eu estou do lado direito da minha peça? Olha aqui o início do meu ponto. Tá vendo? Essa carreira de início, ela está do lado direito do ponto. E aqui, o lado avesso. Olha aí a diferença da peça. Então, eu vou trabalhar agora o restante das minhas carreiras, que no caso, já tampou todo o meu seio. Uma, ó, aqui é a divisão do meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A minha 8ª carreira, eu vou terminar ela aqui, ó, com o pontinho mesmo do lado avesso, tá? E vou deixar ela aqui do lado direito pelo meio. Não tem problema finalizar aqui por essa parte, tá? Então, eu vou terminar aqui essas carreiras, que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu volto com vocês para nós darmos continuidade. Então, você vai fazer essa daqui que eu estou te ensinando, vai arrematar o seu fio, igual eu fiz, ó, cortei, dei o nozinho e iniciei a minha segunda. Então, você vai fazer já as 2 partes pra gente voltar terminando, finalizando o nosso biquíni cortininha. Muito simples. Ó. Se você tiver dúvida se a sua peça está ficando do mesmo tamanho, é só você vir aqui e colocar por cima e olhar. Se tiver maior, não tem problema. O que você vai fazer? Vai desmanchar e vai começar de novo. Aí, o que você vai olhar? Você vai olhar se tá do tamanho certo. Ó, o meu tá certinho, as minhas carreiras aqui. Se tiver maior, você vai desmanchar e vai fazer o ponto mais fechadinho. Se tiver mais pequeno, mais fechadinho, você vai desmanchar e vai fazer um pouco mais abertinho, tá bom? Bom, já finalizei, então, aqui a minha segunda peça, tá vendo? Do mesmo jeito que eu fiz um lado, eu vou fazer o outro, ó, tá vendo? Com 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que essa parte aqui do meio é o lado direito da peça. Então, nós trabalhamos aqui para esse tamanho, com a carreira terminando do lado avesso. Não tem problema. Aqui, eu vou continuar trabalhando com o mesmo fio. Ó. Chegou aí do tamanho que já cobre o seu seio? O
que você vai fazer? Você vai virar o teu trabalho e agora nós já vamos trabalhar a carreira de arremate do nosso trabalho, porque como eu falei, é muito simples. Então, aqui, ó, eu vou subir uma correntinha, venho no mesmo ponto, introduzo a agulha, fazendo um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora, para cada ponto de base, eu vou trabalhar pontos baixos. Essa aqui já é a carreira de finalização. Nós não vamos mais trabalhar nenhum ponto para essa parte aqui do nosso biquíni. Ó. Aqui, se você quiser brincar também com as cores, fazer mesclado, cada carreira e trocando as cores, cores que combinam entre si, né? Ou dê um contraste legal. Pode ser feito. Se você quiser fazer essa última carreira aqui também com outra, fica legal. O meu, eu vou finalizar ele todo com essa linha. Deixar ele assim, esse dourado, né? Bege. Eu falo dourado porque ele tem uns brilhozinhos dourados nele. E o que vai deixar a nossa peça muito bonita. Tem o fio verano da Círculo também, que é especialmente criado para essas peças, porque ele se adequa, né, ao corpo. Você pode confeccionar com ele também. E aí, nós vamos trabalhando, ó, até chegar lá no meio, onde nós também já vamos fazer o nosso cordãozinho de correntinhas para fazer a amarra do biquíni, né? Ó, trabalhei aqui meu último ponto alto, certo? E aí, eu vou vir aqui no meio, vou fazer um ponto baixo, apenas. E aqui agora, eu vou subir o meu cordão de correntinhas. Eu gosto de deixar ele um pouquinho maior. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos uns 40 centímetros de correntinhas, ó. Não tem uma quantidade certa de correntinhas, eu vou trabalhar mais ou menos 40 centímetros. E aí, você trabalha o tanto que você achar legal. Eu vou fazer aqui esses 40 centímetros mais ou menos e volto com vocês. Bom, já trabalhei aqui a quantidade que eu acho que vai ficar legal, é o suficiente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, lá na pontinha do meu cordão e aqui no final, ó, deu 39 centímetros, tá vendo? Que é o que eu falei pra vocês, mais ou menos 40 centímetros. Trabalhei um total de 80 correntinhas, já está bom. E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou voltar trabalhando com pontos baixos. Então, eu vou fazer uma correntinha, venho na segunda, ponto baixo. E trabalho todos os pontos baixos aqui no meu cordãozinho, para ele ficar mais grossinho. Se você quiser deixar só as correntinhas, também fica legal, ó. Vai ficar mais fininho, tá vendo? Eu gosto de colocar aqui o ponto baixo, ou então fazer separado da peça um cordãozinho diferente. Inclusive, já tem várias aulinhas aqui no canal, onde eu ensino fazer cordõezinhos de correntinhas para as minhas peças. E aí, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ó, então, eu vou adiantar também aqui para não ficar muito longo. E volto com vocês quando eu já estiver chegando no meu bojo novamente. Ó, vai ficando assim, bem firminho.
Bom, olha, eu já cheguei aqui no finalzinho, já trabalhei na última correntinha, fazendo meu ponto baixo, certo? E aqui ele vai ficar trançadinho assim mesmo. Aí você, enroladinho, perdão. E aí quando você tirar essa voltinha que ele dá, vai ficar assim o nosso cordãozinho. Olha só que bonitinho que fica. E aí, eu já tenho esse ponto baixo, já conta como um espaço, certo? Vou vir aqui, então, no meio, novamente, né? Onde eu fiz aqui o primeiro ponto baixo, venho no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto baixo. Não vou fazer, aqui eu tenho duas correntinhas apenas, então não tem necessidade de colocar dois pontos baixos aqui de um lado e dois do outro. Então, eu coloco apenas um. Aqui já vai dar o espaço, né, do nosso cordãozinho, mais um ponto baixo. É o suficiente para fazer aqui a voltinha, tá vendo? E o nosso trabalho não fica repuxado. E aí, agora, eu continuo trabalhando meus pontos baixos aqui por toda a volta. Ó. E aí, eu vou trabalhar até chegar lá no finalzinho, pra gente vir também fazendo já a parte de baixo, que também já vai contar como acabamento. Então, vocês veem que durante o passo a passo é bem simples a peça. Eu estou fazendo ele bem explicadinho, porque qualquer um que tá iniciando dá conta de fazer. Então, eu vou chegar novamente lá no final e já volto. Bom, cheguei no final, já trabalhei aqui, eu vou desmanchar para que vocês vejam, ó. Vou pegar aqui, vou vir na terceira correntinha para prender meu ponto baixo, para finalizar aqui essa parte de baixo e ela continuar assim retinha, tá vendo? E agora, nós vamos trabalhar a carreira de arremate também aqui nessa parte. Então, eu vou introduzir a agulha novamente aqui no mesmo ponto e vou fazer mais um ponto baixo para poder virar, ó, e não ficar repuxado. Fiz aqui essa parte, agora eu vou colocar aqui deixa eu só ver se vai dar a distância aqui, para ficar bacana. Não, vamos colocar duas correntinhas apenas, tá? Ó, duas correntinhas. E aí, eu vou pular aqui essas outras correntinhas e venho aqui na altura do meu ponto, ó. Tá vendo aqui que é onde eu trabalhei a carreira? Então, eu venho na altura do meu ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo, certo? Duas correntinhas e venho novamente na altura aqui do ponto, que no caso é a correntinha. Nessa parte aqui é a correntinha, a terceira, tá vendo? Então, eu vou introduzir a agulha aqui onde eu fiz o ponto e puxo fazendo ponto baixo. Essa é a carreira de finalização aqui para a parte de baixo. Por que que eu estou deixando essas duas correntinhas? Porque eu preciso de um espaço para colocar o meu cordão de correntinhas aqui abaixo para fazer a amarra no corpo, tá bom? Para não ser necessário colocar aqui entre os pontos. Então, eu já deixo aqui pronto essa parte com essas correntinhas e aí eu só venho trazendo o meu cordão de correntinhas por ela para fazer o ajuste no corpo. Então, eu vou trabalhar assim toda essa parte, ó, colocando duas correntinhas, venho onde é aqui a correntinha onde nós prendemos, faço um ponto baixo, duas correntinhas. E aqui eu venho, no caso, na altura do ponto, ó. Introduzo, ponto baixo, duas correntinhas. Aqui eu venho onde é a correntinha que eu prendi o ponto, ó. Puxo, ponto baixo. Duas correntinhas, novamente, ó. Duas correntinhas. Esse fiozinho aqui, deixa eu só pegar aqui a tesoura. Eu vou cortar ele, que é o fiozinho de início que a gente vem trazendo, ele já tá bem presinho. Então, não precisa se preocupar de que vai soltar. Se você quiser, você vê que o fio, ele é lisinho e ele vai soltar, você pode colar aqui, tá?
Se você vê que não tem necessidade, não precisa. Esse fio, ele não desliza muito, então não tem necessidade porque nós escondemos aqui, ó, durante toda essa volta, então não precisa. E 2 correntinhas, eu venho aqui onde eu tenho ponto do meio, ponto baixo. Duas correntinhas, e ó, e aqui eu venho do mesmo jeito, prendendo onde tem a altura do ponto alto ou as correntinhas, para dar esse intervalinho aqui pra gente passar o nosso cordão. Então, eu vou finalizar aqui essa parte e já vou arrematar o meu fio, porque já está pronto um dos bustos. E aí, eu vou fazer exatamente igual no outro. Eu vou finalizar aqui junto com vocês, para mostrar já na outra parte como será feito, porque tem uma pequena alteração para que as duas partes fiquem com o lado direito e o lado esquerdo, para que não fique igual. Ó. Tô chegando no finalzinho. E aqui eu já tenho o meu ponto baixo de início, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu venho, faço o meu ponto baixo, tá vendo? E eu vou arrematar o fio. Porque aí eu vou ficar com 2 pontos baixos na volta. Exatamente como no início. E aí, por que que eu finalizei aqui dessa forma sem dar o nozinho? Pra vir aqui já com a minha agulha de tapeçaria, para fazer o arremate perfeito. Para não ficar nozinho à mostra. Ó, puxo aqui e aí vou trazer aqui, ó, na altura onde eu iniciei. Pego de volta aqui. Vocês viram que eu passei aqui, ó, já direto para trás, onde eu tenho a alturinha aqui do ponto, tá vendo? E aí, eu volto pra cá pra pegar novamente nesse ponto que eu finalizei. E aí, eu vou pegar aqui nessa parte de trás. E olha aqui, parece que eu não finalizei a carreira, parece que eu continuei trabalhando. Então, fica um arremate perfeito. Agora sim, eu trago aqui pra trás, ó, e vou dar o nozinho pra segurar. Ó, dei o nozinho. E vou trazer aqui por uns pontinhos, pro meu fio não soltar. Ó, dou uma puxadinha de volta, puxo novamente aqui e corto o fio, puxo novamente que ele vai esconder lá dentro e vai ficar imperceptível. Então, um lado já está pronto. E agora, para fazer a outra parte, a única coisa que você tem que se atentar é... Aqui, como vocês viram, nós trabalhamos apenas um lado com pontos baixos, tá vendo? Se eu vier fazendo a outra peça, ela vai ficar exatamente igual a essa. Então, para que tenha diferença, você vai escolher qual lado que você quer que fique para dentro e para fora. Se você quer que a carreira de pontos baixos fique para dentro, a outra você tem que se atentar para ela vir para esse lado, tá bom? Você trabalhar a carreira de pontos baixos desse lado e não desse aqui como nós trabalhamos. Se você quiser que fique pro lado de fora, você tem que fazer ele também para ficar do lado de fora. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar toda essa minha volta sem fazer o cordão de correntinhas. Ó, vou pegar aqui o meu fio, tomando cuidado para que a minha peça fique com essa parte aqui para cima, que é o lado direito. Posso vir trabalhando aqui do mesmo jeito, tá? Vou introduzir a agulha. Vou dar aqui o nozinho inicial. Ó. Deixa eu tirar aqui. Fiz o meu nozinho. Já vou trazendo aqui esses fios de início
para fazer já também o arremate dele. E aí, depois é só cortar lá no finalzinho. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhando aqui os meus pontos baixos normalmente. Eu dou uma puxadinha para que fique perfeito aqui, ó, bem justinho. E vou trazendo os 2 fios e fazendo. Vou trabalhar toda a minha volta. Como eu tenho... Eu vou voltar ali na outra parte para vocês verem, ó. Como eu tenho aqui ponto baixo, e aqui vocês estão vendo que eu tenho preso o meu ponto baixo daqui de cima, certo? Eu vou trabalhar também um ponto baixo, vou fazer uma correntinha de espaço, mais um ponto baixo. Por quê? Eu vou trabalhar o meu cordão de correntinha separadamente e fazer os pontos baixos também. E eu vou prender justamente nessa correntinha, porque aí vai ficar exatamente igual, não vai ficar nem em cima de um, nem em cima do outro, vai ficar no meio, justamente como está aqui. Se eu vier e fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e seguir, aí eu vou ter que trabalhar sobre eles. Então, eu vou deixar uma correntinha. Vou trabalhar aqui até chegar lá na volta, para mostrar para que vocês não tenham dúvida, tá? Bom, já cheguei aqui no meio, vou cortar aqui já, ó, os fiozinhos. É legal você fazer também do mesmo jeito que eu fiz. Deixar um em um ponto e o outro um pouco mais à frente. E não cortar os 2 no mesmo espaço. Ó, vou cortar aqui, bem rente, e aqui também. Aí, não fica mostrando, porque como o fio ele é um pouquinho grosso, se você deixar no mesmo ponto, pode ser que fica mostrando e não fica legal. Aqui, ó, fica separadinho assim, dessa forma. Então, aqui é o que eu falei pra vocês, ó. Já trabalhei aqui meu último ponto alto, eu vou vir aqui nas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo. E aí, sobre essa correntinha que eu tenho, eu vou trabalhar o cordão de correntinhas e vou mostrar aqui pra vocês também, pra que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? E aí, agora, eu vou prosseguir trabalhando da mesma forma. A única diferença desse busto é que eu não estou colocando a minha alcinha, tá? E aí, eu vou seguir aqui esses pontos baixos e já vou finalizar também a parte de baixo do busto, que nós também vamos colocar o nosso cordão de correntinhas. Então, eu acredito que não tem necessidade de mostrar para vocês, porque eu já mostrei na outra peça o passo a passo, para não ficar muito longo o vídeo. Então, eu venho trabalhando todos os pontos baixos, vou fazer aqui na última correntinha 2, né, para poder virar, e venho fazendo ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, até chegar nessa parte, vou finalizar, vou fazer o arremate também. E aí, eu vou voltar com vocês já mostrando a parte aqui da nossa alça. Então, eu também vou finalizar, certo? Vou mostrar pra vocês finalizado e já volto com a minha quantidade de correntinhas que eu preciso pra alça. Já vou voltar com as 80 correntinhas pra poder prosseguir aqui com o passo a passo dessa nossa alcinha, tá bom? Então, eu já volto com vocês mostrando. Bom, finalizei do jeitinho que eu falei pra vocês. Já arrematei aqui também a parte, ó, 2 lados perfeitos e do mesmo tamanho, ó, que é importante, que eu falei pra vocês desde o início, ó, tanto um lado como o outro por cima, perfeitos. E agora, então, eu falei pra vocês que nós vamos fazer diferente, tá vendo? Esse está para esse lado e esse daqui eu vou fazer pro lado de lá. Por isso que eu já fiz aqui o meu cordãozinho de correntinhas com 80 correntinhas certinhas. Nesse outro, eu acrescentei uma correntinha só para poder virar, subir, né, para fazer o ponto baixo.
Então, aqui eu fiz exatamente 80 correntinhas. Como eu já vou prender aqui, não precisa fazer uma a mais. Então, olha, eu vou tomar cuidado para deixar o meu cordão de correntinhas do lado direito, tá vendo? Eu vou tentar aproximar aqui mais um pouco. Ó, do lado direito. Deixei um fiozinho aqui um pouquinho aberto, vou fechar mais um pouquinho, ó. E vou segurar aqui do lado direito o meu cordão de correntinhas para ele não ficar torto depois que eu prender, tá? E eu venho aqui, olho o lado direito também para não ficar errado. E o que eu vou fazer agora? Pra ficar exatamente como esse daqui, olha. Eu tenho aqui o meio com o ponto baixo e preso aqui num ponto e preso no outro. Então, eu vou fazer o máximo parecido que dá. Como que é que eu faço? Ó, lado direito, vou colocar aqui do lado certinho, mesma agulha. E aí, eu vou vir, tenho o primeiro ponto baixo, tenho a correntinha e o segundo ponto baixo. Então, eu vou prender aqui no segundo ponto baixo para trabalhar subindo, para vir fazendo o meu ponto dessa parte. Pro meu cordão de correntinha já ficar preso, tá? Aí já facilita muito deixando ele preso. Se você achar difícil, você pode fazer todo o cordão de correntinhas e depois só vir costurando aqui nessa parte. Eu já vou fazer assim porque fica mais fácil. E eu sei que vocês também não vai ter dificuldade. Do lado direito, venho no segundo ponto baixo do meio, tá? Vou introduzir a agulha pegando aqui as duas partezinhas de cima do ponto, ó. E vou pegar aqui na laçadinha, vou puxar pra cá. Puxei, eu vou ajustar aqui no fio, ó. Ajustei, tá vendo? E o meu cordão de correntinhas continua do lado direito. Fiz esse ajuste, eu vou fazer aqui um ponto, que no caso vai ficar como uma correntinha. Seria um ponto baixíssimo, mas vai ficar como uma correntinha para já dar o espaço dessa correntinha que nós trabalhamos. E aí, o que eu faço agora? Vou tirar novamente, ó, deixei abertinho. Vou pular aqui esse espacinho de uma correntinha e vou vir no primeiro ponto baixo, tá? Eu vou mostrar aqui novamente, ó. Aqui eu só puxei o fio, tá vendo? Tá puxado o meu fio, tá do lado direito. Vou fazer uma correntinha, vou soltar, certo? Vou pular aqui essa correntinha de espaço, que é onde vai ficar o meio do nosso cordãozinho, e vou vir introduzir a agulha no primeiro ponto baixo do meio, ó. Introduzir e vou puxar aqui a laçadinha pro lado direito. Puxei, eu já venho trabalhar aqui os pontos baixos. Já está firme e não fica aqui um trabalho grosseiro, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu já venho direto para a primeira correntinha aqui do meu cordãozinho, ó. Vou introduzir a agulha na primeira correntinha. Deixa eu ver aqui. Ó, introduzi, puxo a laçadinha e faço o ponto baixo. Vou introduzir aqui na próxima correntinha a agulha, ó, puxo a laçada, ponto baixo. E assim, agora, eu vou trabalhando todo o cordão de correntinhas. Ó, vai colocando. Eu gosto sempre de trabalhar nessa laçadinha de baixo. Mas se você quiser trabalhar pegando essa laçadinha aqui de cima, também pode, tá? Eu gosto de trabalhar sempre pegando nessa de baixo. E aí, agora, eu vou trabalhar até o final do meu cordãozinho e vou fazer o arremate
dos fiozinhos que restou de início e de final. E aqui, ó, ele fica bem preso, não fica feio. E fica bem parecido aqui com esse outro. Ó. Vendo? Muito parecido com o outro. E agora, então, eu vou finalizar aqui essa parte pra gente poder fazer o nosso outro cordão. O nosso outro cordão, nós também vamos fazer separado da peça. E esse você também pode fazer do tamanho que você quiser. Eu vou finalizar aqui, vou fazer a quantidade de correntinhas que eu acho necessário para fazer o cordãozinho, para fazer a amarra no corpo. E volto mostrando para vocês a quantidade que eu fiz. Eu já vou voltar mostrando o cordão pronto, com os pontos baixos. Eu também vou trabalhar o nosso cordãozinho simplesinho assim, só com uma carreira de pontos baixos. Se você quiser trabalhar o cordão apenas com as correntinhas, também pode ser feito, tá? Ó. Bom, já trabalhei o meu cordão, como eu falei, fiz aqui já a carreira de pontos baixos, e eu trabalhei um total de 100 centímetros aqui, mais ou menos, esse meu cordãozinho. Ó, vou mostrar aqui, até chegar aqui no final, ó. Mais ou menos 100 centímetros, deu 200 correntinhas, tá? E aí, agora, já tá tudo finalizado, ó, já fiz o arremate aqui das alcinhas, ó, tudo pronto. E agora é hora de você escolher o lado que você quer que fique a sua peça aqui, a alcinha no caso, se você quer que fique aqui trabalhado os pontos pra dentro ou pra fora. No meu caso, eu vou deixar aqui pra dentro, então eu vou deixar esse desse lado e esse outro desse lado aqui mesmo. E aí, você também pode fazer o contrário, ó. Você pode deixar o ponto trabalhado pra fora e aqui pra fora, tá? Essa aqui é a diferença que você vai demarcar pra um lado e o outro. Então, eu vou deixar os dois assim pra dentro, tá vendo? As carreiras de pontos baixos está pra dentro. E eu vou começar, então, passar aqui o meu cordão de correntinhas nessa parte onde eu fiz aqui essas correntinhas, tá bom? Eu vou introduzir aqui, ó, assim, passo por baixo. Eu sempre, esse finalzinho eu gosto de deixar assim. E aí, eu passo aqui, ó, de um lado, vou passar do outro. E aí, você vai puxando, vai adequando, vê a distância que você quer de um pro outro. Terminou de passar esse lado, você vai passar o outro já juntinho, tomando cuidado para deixar aqui, ó, do jeito que você quer, as duas iguais, tá? Para o nosso trabalhinho ficar perfeito, ó. Eu vou fazer aqui fora do vídeo para não ficar longo, tá? Mas é só ir encaixando. Ó. Bom, passei em um dos lados, ó. E do mesmo jeito que eu iniciei, eu finalizei aqui. E aí, essa parte aqui, ela vai franzir assim, quando você vestir no corpo, né? Você vai ajustar ao formato do seu seio e ela vai ficar assim franzidinha, ó. Então, o nosso biquíni, ele não fica abertão, a não ser que você queira que fique assim. E aí, do mesmo jeito que tá aqui desse lado, você vai passar já pro outro, pegando justamente por baixo, tá bom? Ó, vem aqui pro outro. Se você finalizou por cima, pega por cima. Se você finalizou por baixo, você vai pegar por baixo, tomando cuidado de deixar um espacinho assim, ó, e retinho assim o nosso
biquíni, tá vendo? Que aí vai ficar o lado direito aqui pra nossa peça na frente, vai ficar bem bonitinho. E continua, então, passando aqui por toda a peça. Depois é só você ir ajustando o cordãozinho de correntinhas. Bom, finalizei aqui, aí agora é o que eu falei pra vocês, ó, vocês vêm ajustando aqui, colocando o cordãozinho do lado direito. E vai agora ver a distância certinha que você quer. Deixar sempre igual, ó, terminou do mesmo jeito, do lado de baixo. Vou trazer essa daqui um pouquinho mais pra cá. Também acertando aqui o cordãozinho pro lado direito. Ó, ver a distância do meio, se tá legal. Vou deixar ele ajustadinho aqui. E pronto. Ver se tá a mesma distância de um. Se não tiver, aí vocês vão fazendo do jeito que eu mostrei, ó. Aqui tem o fiozinho de início. Eu vou esconder... Essa agulha aqui é grande. Eu vou esconder aqui, ó, por uns pontinhos. Se vocês quiserem também queimar não, perdão, colar a pontinha, também pode ser feito, tá? Dá uma puxadinha aqui e levar, ó. Do mesmo jeitinho, nós vamos fazer todos os arremates, tomando cuidado para sempre pegar do lado avesso do ponto, tá bom? Puxar um pouquinho. Ó, já escondeu, tá vendo? Não precisou nem cortar. E o nosso biquíni cortininha está finalizado. Tem pessoas que gostam de colocar bojo, tem outras que gostam de colocar apenas um tecido, tá? E tem pessoas também que usam sem forro, porque ele fica fechadinho, mas aí vai ficar a seu gosto. Para esse passo a passo não ficar muito longo, eu vou fazer outro vídeo ensinando como que eu coloco o bojo. Nesse aqui eu vou só mostrar uma peça que eu tenho. Inclusive, essa peça eu já usei muito, ó, o jeito que eu coloco o bojo. Eu furo ele com a própria agulha de tapeçaria, ou se você tiver também aí o acessório que fura. Tem outras pessoas que gostam de vir costurando mesmo com agulha de costura e com um fio bem parecido, que é o fio de costura na cor da peça, e costurando aqui, fazendo aquele pontinho de caseado. Então, você pode fazer da melhor forma que você achar. E aí, eu faço aqui toda essa volta, esse caseadinho, com ponto baixo e correntinha, e depois eu venho costurando aqui com o mesmo fio e fica, olha, muito bem preso. Então, pro próximo passo a passo, eu já vou ensinar, porque aí fica 2 aulas bem explicadinha para vocês. Essa aula é ensinando aqui o biquíni, e o próximo, para quem tem dúvidas de como colocar o bojo, eu faço um passo a passo explicando como colocar bojo, então, em biquíni, tá? Então, essa é a peça. Tem esses terminais aqui também, tá? Ó, se você quiser colocar no final, aqui nas pontinhas, também fica muito bonito. Para essa peça eu não vou colocar, tá? E você pode colocar tanto nas alcinhas, como aqui nessa parte de trás. Você vai colocar aqui, esse é pequeno, então não dá pra colocar mostrando pra vocês. Esse aqui, geralmente, eu uso ele pra cordão apenas de correntinha, e não esses pontos. Tem outros terminais maiores também. Aí, vai ficar a seu gosto, tá? Tem outros também que você pode colocar de enfeite no cordão de correntinhas. Você pode passar, igual eu mostrei pra vocês. Tem esses outros aqui, ó. Esse redondo, geralmente, a gente usa pra uma alcinha maior. Uma alcinha maior, tá vendo? Porque ele é muito grosso. Deixa eu ver se dá pra passar aqui, pra vocês terem uma noção, ó.
ele é muito grosso, então não tem como prender direitinho, tá vendo? Então, tem que ser uma alcinha maior para você colocar. E aí, você coloca aqui de um lado e do outro. E tem esse daqui também que você pode colocar aqui no meio, se essa alcinha também for mais grossinha. A hora que você passar de um lado, você vem, vai costurar aqui, né? Vai prender por trás e vai ficar assim na peça também, dando um charme diferente. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Qualquer peça que você confeccionar a partir aqui das nossas videoaulas, é só compartilhar com a hashtag crochê com a Paty, tá bom? Ou me enviar também por mensagem. Eu adoro ver as peças e compartilhar também nas minhas páginas. Então é isso, até a nossa próxima videoaula.